Oi, gente, eu aqui de novo com vocês. Eu sou Adriano Reale, eu tô aqui para passar para vocês um pouco do Teatropia, do que é o Teatropia, né? O Instituto de Química da Unesp, junto com o ProEx, tornaram possível essa apresentação do que é o Teatropia, né? Então eu estou passando aqui para vocês de forma bem resumida o que é o Teatropia. Estou colocando aqui nesses vídeos para vocês, nesses 8 vídeos, alguns pontos só bem simples e bem assim que são importantes, não simples assim na questão, que são importantes, mas eu estou colocando de forma bem rápida, né? Também para não delongar muito a questão do vídeo e tudo mais, e também para vocês terem mais foco aí, como eu falei no vídeo anterior. Hoje, nesse vídeo agora, eu vou falar com vocês sobre a ilusão, né? De como a gente trabalha a ilusão dentro do Teatropia. De quanto a gente não percebe como o nosso cérebro engana a gente, né? Como às vezes, mesmo a gente vendo que uma coisa é diferente ou que é igual, o nosso cérebro vê como diferente, né? E isso é importante, assim que eu vou estar passando para vocês algumas questões. A gente trabalha muito da questão da ilusão no teatro, né? Uma das coisas que a gente, do Teatropia, como eu já falei nos outros vídeos, é que é muito importante a questão presencial, né? Essa questão de estar presente é muito importante, assim. Então, então aqui nos vídeos eu estou dando para vocês de uma forma bem resumida mesmo, de uma forma bem prática, tá? Como eu já falei nos outros, a gente já falou de emoção e sentimento, a gente falou de imaginação, a gente falou de receptores, a gente falou de visão periférica, nós falamos de foco e concentração, e agora nós estamos falando sobre a ilusão, que são os pontos que mais são trabalhados dentro do Teatropia. E como eu disse também nos outros vídeos, o Teatropia, ele não dá para eu te falar, olha, o Teatropia é isso, né? Porque ele é um processo, a gente vai aprendendo a cada dia, eu vou aprendendo e pesquisando. Como eu falei nos outros, eu estudo bastante neuroeducação, psicologia, filosofia e por aí vai, para trazer cada vez mais esses conceitos e esses entendimentos para a arte, né? Então é importante esses pontos assim que eu estou colocando para vocês, né? Para que depois, na hora que a gente estiver presencialmente, a gente possa trabalhar de verdade com isso na prática, né? Que a gente está fazendo por vídeo pela questão de que não dá para a gente abranger aí o estar presente, não dá para a gente abranger um monte de gente no mesmo lugar, não dá para a gente colocar muitas pessoas no mesmo lugar, né? Então, por isso que a gente está fazendo por vídeo. É claro que é diferente, porque no presencial o seu desenvolvimento a percepção do seu corpo ali, né? Os receptores do seu corpo vão agir muito mais rápido, né? Você vai ter um retorno ali rápido, mesmo porque a gente faz também bastante trabalho prático, bastante exercício físico, né? Que ajuda bastante. Mas hoje eu vou estar falando com vocês agora um pouco sobre a questão da ilusão, né? Do que é a ilusão? A ilusão é aquele ponto que a gente vê as coisas de um jeito que o nosso cérebro condicionou ou que pensou que ela fosse ou teria que ser, né? Como, por exemplo, nessa imagem que eu vou mostrar para vocês. Deem uma olhada nessa imagem. Ela tem 2 círculos centrais com vários círculos menores ao redor. Aí você olha bem essa imagem. Preste atenção nos círculos do meio, o círculo laranja. Você percebe diferença entre eles? Agora, a gente vai tirar os círculos que estão ao redor do círculo laranja e você vai olhar de novo. E agora você percebe. Olha e veja. Tem diferença entre eles? Agora a gente vai voltar aos círculos menores para o círculo, em torno do círculo laranja maior e o nosso cérebro volta a pensar do mesmo jeito no começo. Ou seja, a gente não vê diferença onde ela existe. E a gente também vê diferenças onde elas não existem, né? E por que isso, né? Porque o nosso cérebro está condicionado a isso. Por exemplo, como diz a professora Cláudia Feitosa Santana, ela fala
Se você está vendo a minha cabeça na tela de um celular, você está vendo a minha cabeça mais ou menos de 8 centímetros. Se você está vendo a minha cabeça na tela de um computador, você está vendo a minha cabeça mais ou menos com uns 15 centímetros. Se você está vendo a minha cabeça numa TV de 50 e poucas polegadas, você está vendo a minha cabeça com pelo menos 30 centímetros, né? Então, mas só que o nosso cérebro não percebe essa diferença, essa ilusão. E nós vemos, e vocês vão ver a minha cabeça sempre do mesmo tamanho. A gente não percebe a diferença onde elas existem. O nosso cérebro condicionou a imagem que você está vendo minha no celular, com a imagem que você está vendo no computador e com a imagem que você vai ver na TV. Para o nosso cérebro, ele condiciona tudo como a mesma coisa, né? Ele coloca tudo como o mesmo tamanho, ele não vê diferença onde ela existe. E no outro que eu mostrei para vocês, dos círculos, onde não tem diferença, a gente vê as diferenças. O nosso cérebro, mesmo sabendo que não tem a diferença nos círculos, ele mantém, quando os outros círculos voltam, ele mantém a ilusão de que aqueles círculos são iguais, né? Então, tudo isso faz a gente ver o quanto os nossos receptores, os nossos sentidos, também nos enganam, né? E principalmente o nosso cérebro. Porque como que ele não conseguiu perceber, como a gente não consegue perceber o tamanho da minha cabeça? A gente vê aqui no computador, vê aí no celular e vê. A gente nunca parou para pensar o tamanho da cabeça que a gente vê, né? Da pessoa que está ali na imagem. Mas quando a gente vê que tem diferença, mesmo assim nosso cérebro não quer acreditar, né? E quando não tem, e alguma coisa coloca, isso dá a entender que tem, o nosso cérebro insiste que ali tem alguma coisa que é real e que não é uma ilusão, né? E esse processo de ilusão, ele é muito complexo para o teatro, né? Porque o teatro, ele trabalha a ilusão, querendo ou não, né? A gente trabalha histórias, a gente trabalha personagens, tem os conceitos de ilusão dentro dos textos, ou não, os pontos de conflito, né? Então, a ilusão, ao mesmo tempo que ela nos traz um aspecto diferente, ela também nos traz essa preocupação, né? E hoje em dia a gente vive muito nessa questão da ilusão, né? Com as redes sociais e tudo mais. Hoje a gente vê uma coisa na internet e a gente, por mais que saiba que não é aquilo, ou que tem algo diferente, a gente insiste em tornar aquilo igual, né? Ou quando não, a gente tem a ilusão também de quem realmente a gente é e de quem realmente a gente posta nas redes, que isso é o que mais acontece, né? E eu falo isso comigo também, tá? Eu não me excluo dessa situação, porque inconscientemente, às vezes eu me pego fazendo a mesma coisa, né? E sem perceber. Então, geralmente, hoje em dia, a gente vê muito nas questões sociais, nas redes sociais, a questão de que a gente acaba criando uma ilusão sobre a gente, sobre o que a gente vive, sobre o que a gente faz, sobre tudo, né? E a gente acaba colocando uma imagem ali nas redes sociais que não condiz realmente com aquela que é a nossa. Mas só que todo mundo que vê, né, vai acreditar que aquilo é real. E quando na verdade é uma ilusão. Porque às vezes você não está postando ali o que é real seu mesmo. E quando mesmo a gente posta algo que é real, através das cores, dos filtros, da música ou do ambiente, você consegue ainda passar uma ilusão de uma outra coisa, né? Então essas redes são muito, muito estudadas, né? É como acontece também, por exemplo, naquela questão que virou um meme muito famoso na época e que hoje é estudo de neurocientistas até hoje, tantas coisas que eles descobriram através daquele meme, que era o meme do vestido, que era branco e dourado e marrom, e preto e azul. Não sei se vocês lembram desse meme, e que ficou porque algumas pessoas viam um vestido de uma cor, de dourado e branco, e outras pessoas viam um vestido preto e azul. E isso começou a trazer muitas discussões na neurociência. O porquê que algumas pessoas viam dessa cor e outras viam desse. E eles vêm estudando isso até hoje.
Mas principalmente isso acontecia pela questão de como a gente condiciona a nossa visão e o nosso cérebro, através da luz, através dos interesses e através da ilusão, né? De como tudo aquilo influencia, de como a gente quer ver tudo aquilo lá, né? Então eles estudam até hoje, não pararam de estudar, fazem pesquisas, estão fazendo pesquisas, por que cada um vê aquilo diferente. E eles têm chegado nesses pontos, o da ilusão, e o da luz e o cerebral, que o nosso cérebro ele condiciona a luz do ambiente de acordo com os nossos interesses, né? Então aí ele transforma o que era para ser real, talvez numa ilusão. E vice-versa para quem viu da outra cor, né? Porque alguns viram branco e dourado e outros viram um azul e preto. Então tem muita discussão sobre isso, sobre essa questão da ilusão. E quando a gente começa a trazer isso para a nossa vida, através dos exercícios no Teatropia, a gente começa a perceber isso que tem na gente, né? Essa ilusão que a gente cria na gente e que a gente não consegue se desprender e que às vezes essa ilusão se torna realidade. E essa ilusão às vezes nos faz sofrer por alguma cobrança, nos faz sofrer porque a gente sabe que não é aquilo ou que não tem aquilo, mas a gente se ilude ao ponto de, né? E com os exercícios do Teatropia, com a prática ali, a gente estando junto ali, a gente começa a descobrir algumas ilusões, não só da representatividade do que a gente vê, do que a gente vive, mas principalmente a ilusão de como a gente se conduz, de quanto nós nos enganamos a nós mesmos, de quanto nós nos iludimos a nós mesmos, de quanto nós achamos que nós somos algo, fazemos algo, e na verdade a gente só está criando uma imagem que não é real, que é uma imagem fake de nós mesmos, né? E quando a gente começa a encontrar com essa ilusão que a gente cria de nós mesmos, não é fácil. Porque é onde começa a ver o conflito de você, a tua personalidade mesmo, sabendo que aquilo é ruim, que aquilo não está te fazendo mal, mas mesmo assim você quer manter aquela ilusão, porque aquilo te dá alguma segurança ou te dá alguma referência de estabilidade, ou seja lá o que for. E cada vez mais nós estamos entrando nesse fluxo da ilusão e da ilusão e da ilusão, né? A gente está cada vez mais se rendendo a conceitos muito vulneráveis em questão à existência, o seu estado existencial, né? Então a ilusão, ela é um dos pontos também que eu pego muito no Teatropia. Desde quando a gente pega um personagem, que a gente vai destrinchar o personagem, ou o texto, ou o autor, a gente estuda as questões de ilusão. Não só daquilo, mas as nossas também, né? De como a gente cria uma perspectiva sobre aquilo. E de como depois a gente quer cobrar de algo que a gente se iludiu e que a gente foi responsável por criar aquela expectativa, né? E aí é onde vem muito dos sofrimentos e às vezes as muitas dificuldades de um ator mesmo chegar ao seu potencial extremo do personagem, né? Porque a gente vai se iludindo tanto, a gente vai se colocando no nosso dia a dia com tantos conceitos que não são nossos, que não são verdades e que não representam aquilo que a gente realmente é, ou por vergonha, ou por questões sociais, ou por questões de padrão de beleza, ou por questões financeiras, sejam elas lá qual for. A gente vai criando um mundo de ilusão e a gente vai comprando um mundo de ilusão e fechando a nossa visão periférica, onde a imaginação não tem mais poder sobre crescimento dentro da gente, né? Onde mais os nossos receptores eles começam a ser apagados, porque a gente está cada vez mais com o olhar focado, fechado, sem olhar para o âmbito todo da questão da vida, do processo de criação, do processo de estabilidade, do processo de continuidade, né, da nossa vida. Então, são pontos que são essenciais, né? Quando eu trabalho a questão da ilusão, por exemplo, com meus alunos especiais, alguns têm algumas deficiências físicas, outras intelectuais, mas o que eu faço para eles não se iludirem. Durante 20 anos, eu trabalhei muito essa questão da ilusão. Não se convença de que você, de uma forma enganosa, vá fazer tal algo.
Mas acredite sim que de uma forma séria, de uma forma real, de uma forma sem essa coisa fechando a sua visão periférica, você consiga realmente entender o seu corpo, os seus limites, a sua proporção, o seu estado, e sabendo isso, como você é e o que você tem, aí você descobrir as suas possibilidades. Como, por exemplo, um exemplo bobo. Um aluno meu que tem uma síndrome, que ele não pode andar e nem falar, ele queria fazer o espetáculo de teatro que nós íamos fazer, e eu coloquei para ele que ele poderia fazer qualquer personagem que ele quisesse, né, dentro. Mas eu queria saber como ele ia lidar com o corpo dele naquele personagem. Pois bem, ele decidiu ser a cobra. Ele era um personagem que era uma cobra, né? Mas só que ele fica na cadeira, né? Ele não tem mobilidade e ele não pode ir para o chão, a não ser em exceções para fisioterapia ou alguma outra terapia, né? Então, eu tive que fazer para ele o quê, então? Primeiro, a gente quebrar o aspecto da ilusão que ele iria para o chão e que realmente ele indo para o chão, ele conseguiria fazer o movimento da cobra. Pode parecer maldade? Não, mas eu quis trazer para ele a realidade. O que eu quis mostrar para ele? Que dentro do limite do corpo dele, mas que fosse o limite de expansão verdadeiro, de braços e pernas, que não fosse algo que ele se limitasse por si só. Que dentro da existência dele como cadeirante e dentro da existência dele como humano, como ele poderia fazer essa personagem cobra? Sem ficar iludido que ele conseguiria ir para o chão e fazer aqueles movimentos no chão que para aquele momento não era permitido, né? Em questão a realidade do corpo dele. Então, de uma certa forma, parece até meio rude, mas só que eu quebro essa ilusão. Primeiro, essa ilusão de encantamento, que, não, olha, dentro do que eu tenho, dentro dessa massa corporal, dentro dessa questão social, dentro disso, o que eu posso, né? Eu posso qualquer coisa, mas dentro dessa proporção toda, como eu vou fazer isso? Né? Então eu propus para ele, dentro da cadeira de roda, dentro desse seu corpo que tem esse movimento e aquele, que a gente fez um trabalho junto para ele descobrir os movimentos mais expansivos, né? Até onde isso vai ser real para você fazer a cobra. E nos exercícios e nos ensaios e tudo mais, ele foi descobrindo os movimentos dele e criando movimentos novos para esse animal, para essa cobra. Mas que eram movimentos reais dele, que ele não ia se iludir ao ponto de colocar uma outra ilusão de física e corporal que não fosse a dele. Né? Então, quando ele se descobriu e percebeu a sua massa existencial, ele descobriu que ele poderia não ficar numa ilusão de um dia poder ir lá para o chão e fazer a cobra, mas que ele podia, dentro do estado que ele está hoje, criar uma cobra como nunca nenhum outro ator criou. E ele fez isso. Dentro do seu processo, da sua massa corporal e dentro ali com a sua cadeira de roda, ele criou a cobra. Ele fez uma cobra e aí a gente aumentou essa cobra. Ele fazia a cobra pensante, a cobra ali como se fosse a cabeça, e atrás dele iam outros cadeirantes que iam formando as outras partes do corpo dessa cobra. E todos puderam fazer uma cobra gigante e perfeita no espetáculo. É um espetáculo que chama Naimai, o Grito da Floresta, que foi feito com a Fundação Toque de Araraquara, que é um espetáculo com mais de 60 alunos em cena, que vale a pena vocês assistirem. Então, nessa questão da ilusão, o processo que fica é esse. A gente está disposto a quebrar essa ilusão que nós temos em nós mesmos, aceitarmos quem nós somos e a partir daí criar algo novo. Então essa é uma das questões também que eu trabalho muito dentro do Teatropia e com todos os alunos de todas as idades. Gente, então eu termino aqui com esse da ilusão,
né? A gente já falou, que nem eu já falei, vamos recapitular aí, emoção e sentimento, imaginação, receptores, visão periférica, imaginação. Então a gente já passou por vários aí, agora o ilusão, né? E que é o último, assim, último não, né? Mas é um dos itens dessa série de 8 vídeos que eu vou estar falando com vocês. E eu espero mesmo que assim, não esteja cansativo para vocês, como eu falei, o Teatropia, ele é presencial, ele é ali junto, né? Ele é ali nos movimentos, nos exercícios. E agora eu estou colocando aqui para vocês um resumo, uma linha muito pequena do que é todo o Teatropia, do que é essa alquimia de se trabalhar o conhecimento de si próprio através do teatro, né? Então eu espero vocês aí para o próximo vídeo e mais uma vez fiquem aqui comigo, espero vocês lá, gente. Abração!